As vozes do nevoeiro. A névoa sempre foi uma presença constante naquela pequena vila costeira, mas havia algo de errado na maneira como ela se espalhava pelas ruas estreitas. Não era apenas um fenômeno natural, como os pescadores afirmavam, mas um véu pesado, quase sólido, que parecia engolir tudo ao redor. Os moradores viviam sob uma regra simples: nunca sair quando o nevoeiro cobre as ruas. Não importava se alguém estivesse doente, perdido ou se houvesse algo para resolver. O nevoeiro não era apenas um obstáculo, era uma ameaça. Mas eu não era dali. Meu nome é Daniel, e eu havia chegado à vila após uma longa viagem em busca de refúgio e paz, algo que não encontrava mais na cidade grande. Aluguei uma pequena casa perto do mar, de onde podia ouvir as ondas quebrando nas pedras à noite. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Pessoas reservadas, olhares desconfiados, mas nada além do que se espera de um forasteiro em território fechado. Foi apenas depois de uma semana que percebi o medo impregnado nos olhos deles. Certa manhã, ao ir comprar pão, vi as pessoas fechando portas, trancando janelas e apagando luzes. Perguntei ao padeiro o motivo da pressa, e ele apenas respondeu quase sussurrando: "Nevoeiro vem vindo." Sorri, achando exagero, mas em poucos minutos vi uma massa branca e espessa avançar pela rua, engolindo casas, apagando o mundo como se fosse tinta derramada sobre um quadro. Tudo sumia sob aquela cortina fantasmagórica. À noite, sentado perto da lareira, ouvi batidas suaves na porta. Uma voz familiar chamou meu nome. A voz da minha mãe. Ela havia morrido há 5 anos. O som era idêntico. O timbre doce, o jeito de pronunciar meu nome com carinho. Senti minhas pernas tremerem. Corri até a janela, mas só vi o nevoeiro denso, imóvel, parado como um animal à espreita. No dia seguinte, comentei com a vizinha, uma senhora idosa chamada Marta. O rosto dela empalideceu e ela agarrou meu braço com força surpreendente. Você ouviu as vozes? Não abra a porta nunca. O nevoeiro chama pelos mortos que amamos. Ele sabe o que pode nos prender, disse ela. Tentei rir, mas não havia humor no olhar dela. Apenas medo. Os dias se passaram e as vozes se tornaram constantes. Às vezes eram risadas de amigos de infância, outras vezes o chamado de meu pai, morto quando eu ainda era adolescente. A cada aparição do nevoeiro, as vozes me perseguiam. Eram nítidas, convincentes, como se realmente estivessem ali, do outro lado. Eu deveria ter obedecido, mas a curiosidade corroía meu espírito. A cidade havia me destruído de tantas formas, e ouvir de novo aqueles que perdi era uma tentação irresistível. Na noite em que decidi sair, o nevoeiro cobria tudo, tão denso que mal podia ver a própria mão. Levei apenas uma lanterna, e ao abrir a porta, senti o ar gelado e úmido se arrastar para dentro de casa, como se a escuridão tivesse vida própria. A primeira voz foi da minha mãe, chamando baixinho. Segui adiante, tropeçando nas pedras molhadas da rua. A lanterna iluminava apenas alguns centímetros à frente, e mesmo assim, a luz parecia ser engolida pelo branco espesso. Depois ouvi risadas. Reconheci de imediato. Eram de 2 amigos de infância, Marcos e Felipe. Eles tinham morrido em um acidente de carro quando tínhamos apenas 17 anos. Eu os ouvi correndo, chamando, como se estivessem brincando de novo nas ruas estreitas da vila. Meu coração se apertou, e as lágrimas vieram sem controle. Era impossível, e ainda assim, parecia real. Continuei andando, e o nevoeiro se fechava cada vez mais ao meu redor. As casas sumiram, as ruas desapareceram. Era como caminhar em um vazio branco, sem início nem fim. Então, vi silhuetas. Formas humanas borradas, movendo-se lentamente entre a névoa. Algumas se aproximavam, outras apenas ficavam paradas, imóveis. Reconheci rostos, gestos, olhares. Pessoas que eu conheci, todas mortas. Estavam ali, me chamando, pedindo que eu fosse com elas. E havia algo mais. No meio daquelas figuras, percebi sombras maiores, distorcidas que não tinham forma humana. Elas se arrastavam pelo nevoeiro como animais famintos, e onde passavam, as vozes se calavam. Eu queria voltar, mas não sabia mais o caminho. Quanto mais tentava recuar, mais me afundava naquela espiral sem saída. O chão sob meus pés parecia desaparecer, e às vezes eu tinha a sensação de estar caminhando sobre água. As vozes ficaram mais intensas. Minha mãe me chamava com urgência, meu pai pedia que eu confiasse nele, meus amigos riam, dizendo que a brincadeira estava só começando. Foi quando percebi que não eram eles. As vozes, por mais perfeitas que soassem, carregavam algo estranho. Uma falsidade sutil, um vazio,
Era como ouvir uma música familiar tocada por um instrumento desafinado. Não havia calor, não havia alma. As figuras começaram a se distorcer. Rostos conhecidos se transformaram em máscaras grotescas. Bocas se alongaram em sorrisos impossíveis. Olhos se apagaram. As sombras maiores avançaram, e percebi que eram elas as verdadeiras donas da névoa. Corri. Não sabia para onde, apenas corri. O som de passos me seguiu, mas não eram passos humanos. Algo se arrastava logo atrás, com unhas arranhando o chão invisível, com respirações ofegantes e famintas. Minha lanterna falhou. A escuridão dentro da névoa era ainda mais sufocante do que o próprio branco que me cercava. Então ouvi uma última voz. Era a minha, vinda de dentro do nevoeiro. Ela me chamava com o mesmo tom, o mesmo desespero, implorando para que eu seguisse. Foi nesse momento que compreendi. Eu já estava perdido. A névoa não queria apenas me enganar com lembranças. Ela queria me duplicar, me apagar do mundo real e me aprisionar para sempre naquele lugar entre vivos e mortos. A última coisa que lembro foi sentir mãos geladas me puxando. Não para baixo, não para frente, mas para todos os lados ao mesmo tempo, como se o próprio ar tivesse dentes. Quando abri os olhos, não havia mais névoa. Eu estava deitado na rua principal da vila, com o sol da manhã aquecendo meu rosto. Os moradores me cercavam, olhando com repulsa. Marta se aproximou e disse com lágrimas nos olhos: Você saiu no nevoeiro. Não é mais um de nós. Tentei falar, mas minha voz não saiu. Quando toquei minha garganta, percebi que não havia calor no meu corpo. Minha pele estava fria como pedra. Olhei meu reflexo em uma janela próxima e vi apenas o branco do nevoeiro onde deveria estar meu rosto. Eu não voltei, nunca voltei. O que anda pela vila agora, usando meu corpo, não sou eu. E toda vez que o nevoeiro desce, ouço minha própria voz chamar alguém novo. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Caminhava pela vila, mas não era mais olhado como antes. Os moradores desviavam o rosto, fechavam portas ao me ver e sussurravam orações antigas. Não havia ódio em seus olhos, apenas resignação e medo. Foi Marta quem me disse a verdade, quando cruzei com ela diante da igreja abandonada. Você não voltou inteiro. A névoa sempre toma algo. Às vezes um pedaço da memória, às vezes o corpo todo. No seu caso, foi a alma. Olhei para minhas mãos. Elas pareciam normais, mas não havia calor nelas. Quando respirei fundo, não senti o ar nos pulmões. Apenas vazio. Naquela noite, sozinho em casa, percebi que não tinha fome, nem sono, nem cansaço. Apenas uma estranha pulsação, como se o próprio nevoeiro tivesse se instalado dentro de mim. E foi então que ouvi de novo a minha voz. Não vinha de fora, mas de dentro da minha cabeça, ecoando como uma lembrança distorcida. Ela ria, depois chorava, depois implorava. Era como se existisse outra versão de mim aprisionada em algum lugar, e essa versão me chamava sem parar. Os dias se misturaram, não sei mais se foram semanas ou meses. Só sei que a cada vez que o nevoeiro descia, eu sentia uma compulsão irresistível. Saía de casa sem pensar, caminhava pelas ruas cobertas de branco, e sempre alguém me seguia. Um garoto curioso, um pescador bêbado, uma mulher jovem que chorava sozinha. Eu não os tocava, mas bastava a minha presença. As vozes vinham para eles como vieram para mim, chamados de parentes, amigos, amores perdidos. Eles os seguiam, como cordeiros em direção ao abismo, e eu via. Via a mesma cena repetida. Os vultos no nevoeiro, as sombras maiores esperando, a carne e a alma daqueles que seguiam sendo devoradas. Vi o branco se fechar em torno deles até que não restava nada, e então eu voltava, sozinho, sempre sozinho. Comecei a entender. Eu não era mais vítima. Era parte da armadilha. O nevoeiro não precisava me destruir por completo. Precisava de alguém que o servisse, que atraísse novas presas, alguém que pudesse andar entre vivos e mortos. Eu me tornara isso, o chamariz. Na última vez em que o nevoeiro desceu, vi meu reflexo novamente, não em um vidro, mas no mar parado sob a névoa. E o que vi não era humano. Um rosto sem traços, feito de brumas, olhos como buracos negros, boca sempre aberta, emitindo sussurros que não cessavam. O reflexo falava em uníssono com todas as vozes que já me chamaram. Minha mãe, meu pai, meus amigos, eu mesmo. Tudo misturado. Compreendi o destino. Não havia mais volta. Agora, quando o nevoeiro cobre a vila, sou eu quem chama. Minha voz se mistura às demais, suave, familiar, irresistível.
Sei exatamente qual voz usar para cada um. Sei onde tocar na memória de cada morador, em que ferida abrir espaço para o chamado. E um a um eles entram. Logo, a vila inteira pertencerá ao nevoeiro. E eu, o homem que achava ter encontrado refúgio à beira-mar, serei apenas mais um eco eterno, vagando para sempre entre os mortos e os vivos. As vozes não cessam, o nevoeiro nunca se dissipa, e eu não sou mais Daniel, sou apenas a névoa chamando por você. A doce maldição da loja de chocolate. Nunca fui fã de doces, mas havia algo naquela loja que sempre me chamava a atenção. Ela ficava em uma rua lateral, quase escondida entre prédios antigos. O letreiro em ferro envelhecido dizia apenas La Maison du Cacao, com letras douradas que brilhavam mesmo sob a luz fraca dos postes. Na vitrine, dispostos como pequenas joias, havia bombons, trufas com formatos incomuns e barras de chocolate que pareciam esculpidas à mão, todas exibindo uma perfeição quase inumana. Nunca havia movimento ali dentro, mas o aroma que escapava pela porta entreaberta era irresistível. Doce, denso, com uma nota amarga que parecia se enroscar na garganta como fumaça. Naquela noite chovia. Eu havia brigado com minha namorada e vagava sem rumo pelas ruas, tentando esfriar a cabeça. Quando passei pela loja, notei que estava aberta, embora já fosse tarde. A vitrine iluminada me atraía como uma armadilha. Entrei. O som da sineta na porta ecoou de forma estranhamente prolongada, como se fosse um aviso. Lá dentro, o ambiente era aconchegante, iluminado por lâmpadas âmbar que criavam sombras suaves nas paredes forradas de madeira escura. O cheiro de chocolate era mais forte, quase intoxicante. Atrás do balcão surgiu uma mulher, alta, esguia, pele pálida como porcelana. Usava um vestido preto simples, mas os olhos... os olhos eram de um tom castanho profundo, quase negro, que pareciam absorver a luz. Ela sorriu, revelando dentes perfeitos, brancos demais. Boa noite, Disse ela com uma voz baixa, aveludada. Está procurando algo especial? Eu não sabia responder. Olhava para as prateleiras cobertas de bombons e barras embrulhadas em papéis dourados e prateados, todos com símbolos estranhos gravados. Alguns pareciam runas, outros sigilos. É a primeira vez que vem aqui, não é? Ela continuou, inclinando a cabeça de forma felina. Posso sugerir uma degustação. Antes que eu recusasse, ela pegou uma pequena caixa e abriu. Dentro havia 4 bombons. Um em formato de coração, outro como uma caveira minúscula, um terceiro em espiral, e o último parecia um olho humano, com detalhes tão realistas que me arrepiei. Cada sabor desperta algo diferente. Explicou, deslizando a bandeja em minha direção. Memórias, sentimentos, às vezes até desejos. Meu estômago roncou. Eu não havia jantado. Estendi a mão e escolhi o bombom em espiral. O sabor explodiu na boca. Intenso, doce e amargo ao mesmo tempo, como se cada mordida fosse uma onda de prazer e dor. O chocolate derreteu na língua, mas algo mais veio junto. Imagens. Vi minha infância, minha mãe me chamando para dentro de casa numa tarde chuvosa, meu pai rindo na cozinha, mas logo as imagens se distorceram. Vi meu pai deitado em um caixão. Vi minha mãe chorando sozinha. Senti o peso de uma solidão antiga, enterrada dentro de mim. Quando percebi, estava ofegante, apoiado no balcão. A mulher apenas observava, sorrindo. Está vendo? Disse ela suavemente. O chocolate mostra a verdade que tentamos esconder. Tentei rir, mas minha garganta estava seca. Queria ir embora, mas ao mesmo tempo, algo em mim implorava por mais. Ela então me ofereceu o bombom em forma de caveira. Este revela o futuro. Eu recusei. Ou achei que recusei. Minhas mãos agiram sozinhas. Quando percebi, já o havia colocado na boca. Dessa vez, o gosto era amargo, quase metálico, como sangue misturado com cacau. A visão veio como um soco. Eu, caminhando novamente até aquela loja, noite após noite. Meu corpo emagrecendo, meus olhos fundos, minha pele cinzenta. Vi-me devorando caixas inteiras de chocolate, incapaz de parar, até que, numa noite, caía morto no chão da loja, enquanto a mulher sorria satisfeita. Cuspi o bombom, engasgando. "No que é isso?" gritei. Ela não respondeu. Apenas continuou me encarando, com aqueles olhos profundos que não piscavam. O relógio de parede soou 12 badaladas. Eu percebi, atônito, que o tempo havia passado rápido demais. Tinha entrado pouco depois das 10, e agora já era meia-noite. A mulher fechou a caixa dos bombons lentamente. A loja não é para todos. Alguns entram apenas uma vez. Outros
Nunca conseguem sair. Corri até a porta. Estava trancada. Bati com força, mas não se abria. Quando me virei, percebi que a loja estava diferente. As prateleiras haviam se transformado. Os chocolates não tinham mais formas delicadas, mas pareciam órgãos. Corações pulsando, olhos que se moviam, línguas enroladas em barras escuras. O cheiro doce agora era enjoativo, misturado com algo pútrido, e a mulher já não parecia humana. Sua pele se esticava como cera derretida, revelando algo por baixo. Uma criatura alta, de membros longos, boca alargada cheia de dentes afiados. A voz, quando voltou a falar, já não era suave. Agora você é meu. Apaguei. Acordei em casa, na minha cama, com gosto de chocolate ainda na boca. Achei que tinha sido um sonho. Mas no criado mudo havia uma pequena caixa de bombons, exatamente igual à da loja. Dentro 3 doces restavam: o coração, o olho e a caveira que eu havia cuspido. Desde então não consigo resistir. Todas as noites volto àquela caixa. Cada bombom me mostra algo pior. Quando tento jogá-los fora, eles reaparecem. Já emagreci, minhas mãos tremem e meus olhos têm olheiras profundas. Acho que estou apodrecendo por dentro. Ontem sonhei com a mulher, ou a coisa que vive na loja. Ela me chamava, sorrindo. No sonho, eu caminhava pela rua molhada até a porta com o letreiro dourado. Mas quando acordei, meus pés estavam sujos de lama. Hoje restam apenas 2 bombons, o coração e o olho. Se eu comer o coração, sinto que algo dentro de mim vai parar. Se eu comer o olho, talvez veja o que não deveria jamais conhecer. Mas sei que não vou resistir. E quando o último bombom acabar, tenho certeza de que voltarei à loja. Não como cliente, mas como parte da vitrine. Talvez, quando você passar por lá, veja uma nova peça. Um bombom em forma de espiral, com olhos que se mexem e uma boca que se contorce em silêncio. E o aroma doce vai te atrair também. Passei os últimos dias evitando abrir a caixa. Tentei trancá-la no armário, escondê-la no sótão, até jogá-la no lixo. Mas não importa o que eu faça. Quando acordo, ela está sempre no mesmo lugar, sobre o criado mudo, intacta, com o coração e o olho esperando por mim. Ontem, algo pior aconteceu. No trabalho, um colega trouxe uma barra de chocolate comum, dessas de supermercado. O cheiro me enlouqueceu. Minha boca salivou de forma incontrolável. Meu corpo tremia. Quando ele deixou a mesa por alguns minutos, roubei a barra e devorei inteira, sem sequer perceber o que estava fazendo. Foi só depois, olhando para minhas mãos manchadas de marrom, que percebi. Já não tenho escolha. Naquela noite ouvi a voz dela. Não foi um sonho, tenho certeza. Era baixa, como um sussurro vindo do quarto ao lado. O coração é para amar. O olho é para ver. Levantei assustado, mas a casa estava vazia. Quando voltei para o quarto, a caixa estava aberta, embora eu tivesse deixado fechada. Decidi acabar com isso. Peguei o bombom em forma de coração e joguei na privada. Dei descarga. Por um instante senti um alívio, como se tivesse vencido. Mas quando voltei ao quarto, ele estava de volta na caixa, reluzindo como se zombasse de mim. Hoje não aguentei. Coloquei o bombom do coração na boca. O gosto era indescritível. Doce demais. Amargo demais. Como se fosse feito de todas as lembranças que eu já quis apagar. Senti o peito apertar, meu coração disparar e depois desacelerar. Vi flashes de todas as pessoas que amei e de todas que perdi. Vi minha mãe apodrecendo, vi minha ex-namorada chorando sozinha, vi a mim mesmo deitado em um caixão, com a boca suja de chocolate. Desmaiei. Quando acordei, estava deitado no chão frio da loja. Não sei como vim parar aqui, mas reconheci o ambiente imediatamente. A vitrine iluminada, as prateleiras repletas de chocolates grotescos em forma de órgãos, e ela, atrás do balcão, me observando com aquele sorriso que parecia rasgar o rosto. Só falta o olho. Disse, deslizando a caixa em minha direção. Tentei recusar, mas meu corpo não me obedecia. Minhas mãos tremiam, mas abriram a caixa sozinhas. Peguei o bombom em forma de olho. A superfície brilhava como se fosse real, com veias minúsculas pulsando. Coloquei-o na boca. O sabor não era doce. Era salgado, viscoso como sangue e lágrimas misturados. E então eu vi. Vi a loja por dentro, não como ela é, mas como realmente existe. Vi fileiras de corpos pendurados, secos, ocos, como cascas humanas. Alguns ainda se mexiam, gemendo baixo. Vi prateleiras não de chocolate, mas de carne enegrecida, órgãos moldados e cristalizados em cacau. Vi minha própria imagem refletida no vidro da vitrine, pálido, os olhos fundos,
os lábios manchados de marrom escuro. E vi o futuro. Eu estava atrás do balcão, sorrindo, esperando o próximo cliente. Quando a visão terminou, percebi que já não conseguia me mover. Minha pele começou a endurecer, como se estivesse sendo coberta por uma camada de chocolate que não derretia. Senti meu corpo sendo esculpido, moldado, até que minha boca ficou congelada em um sorriso. A mulher se aproximou, passando a mão fria sobre meu rosto. Agora você pertence à vitrine. E ali fiquei, imóvel, vendo de dentro do vidro a rua escura lá fora. Cada vez que alguém passa, sinto o aroma doce escapar de mim, chamando-os para entrar. Hoje, a loja brilha mais do que nunca. O letreiro dourado atrai olhares curiosos. E eu sei que mais cedo ou mais tarde, alguém vai ceder ao cheiro e empurrar a porta. Quando isso acontecer, serei eu quem vai observar, por trás da vitrine, o novo convidado experimentar o primeiro bombom. E a roda vai continuar. O sussurro atrás da porta. Quando Rafael alugou aquele apartamento antigo no centro da cidade, a primeira sensação que teve foi de alívio. Depois de meses procurando um lugar acessível, encontrara finalmente um espaço amplo, com pé direito alto, piso de madeira e janelas grandes que deixavam a luz entrar durante o dia. O proprietário, um senhor de olhar cansado e mãos trêmulas, parecia ter pressa em fechar o contrato. Mostrou cada cômodo de maneira apática, sem grandes explicações, até que chegou ao final do corredor estreito. Lá havia uma porta de madeira escura, diferente das outras. O senhor apenas passou por ela rapidamente, murmurando que não era nada. Um detalhe antigo da construção, disse, desviando o olhar. Rafael não deu importância. Estava feliz demais em ter finalmente um lugar só seu. Nos primeiros dias tudo correu bem. Passava o tempo desempacotando caixas, organizando livros, tentando fazer o eco do apartamento parecer mais acolhedor. O silêncio da noite, no entanto, era perturbador. Cada estalo da madeira parecia vir de dentro das paredes. O vento que passava pelas frestas produzia sons parecidos com gemidos distantes. Rafael se convencia de que era apenas a idade do prédio. Na quinta noite ele ouviu pela primeira vez um sussurro, baixo, arrastado, como se fosse apenas um resquício de ar escapando por entre lábios invisíveis. Vinha do final do corredor. Ele, ainda meio sonolento, pensou que fosse sua mente pregando peças. Mas quando se aproximou, percebeu que o som vinha claramente da porta escura. Uma porta que, segundo lembrava, estava sempre trancada. Pressionou a orelha contra a madeira fria. O sussurro era quase imperceptível. Mas então, por uma fração de segundo, conseguiu distinguir. Era seu nome. O corpo inteiro arrepiou. Afastou-se imediatamente, tentando racionalizar. Talvez tivesse ouvido errado. Talvez fosse o vento. Decidiu ignorar e voltou para o quarto. Mas não conseguiu dormir. Na noite seguinte, o sussurro voltou. Mais nítido, mais insistente. A mesma entonação, chamando seu nome. Ele tentou não dar atenção, mas a cada madrugada o ritual se repetia. O chamado ficava mais próximo, mais urgente, até que começou a sonhar com a porta. Sonhava estar diante dela, ouvindo seu nome repetido sem parar, como se algo por trás estivesse apenas esperando o momento certo para atravessar. Decidiu perguntar ao proprietário, numa tentativa de apaziguar sua ansiedade. O velho simplesmente empalideceu e murmurou que não havia porta alguma. Rafael ficou irritado. Como podia negar o óbvio? Ele mesmo a via todos os dias no final do corredor. O senhor apenas desligou a ligação, recusando-se a falar mais sobre o assunto. Nos dias seguintes, a obsessão cresceu. Durante o dia, Rafael evitava o corredor. Mas à noite, algo parecia atraí-lo. Ficava em pé diante da porta, imóvel, sentindo o frio que emanava da madeira. O sussurro vinha mais cedo agora, antes mesmo da meia-noite. Não conseguia explicar, mas a porta parecia pulsar, como se respirasse. Certo dia, durante uma faxina, decidiu tentar abrir. Pegou um molho de chaves antigas deixadas pelo proprietário e testou uma por uma. Nenhuma funcionava. Forçou a maçaneta, chutou a madeira, mas nada cedia. A porta parecia ser parte estrutural do apartamento, como se tivesse sido construída para nunca ser aberta. À noite, os sussurros se tornaram mais intensos. Chamavam seu nome com um tom de urgência, quase como súplica. Rafael começou a sentir que não dormir perto daquela porta era impossível. Mudou o colchão para a sala, mas mesmo assim ouvia distante o chamado ecoando. Então começaram os ruídos, batidas leves, como unhas arranhando a madeira, estalos que lembravam dedos tamborilando, impacientes, e, em uma madrugada sufocante, ouviu algo que o fez congelar de medo. Um suspiro profundo, do outro lado,
como se aquilo que estava preso tivesse encostado o rosto contra a porta. Rafael começou a definhar. Olheiras profundas, corpo enfraquecido, mente sempre à beira de um colapso. Sentia-se observado dentro do próprio apartamento. Seus reflexos nos espelhos pareciam ligeiramente atrasados, como se sua imagem demorasse a acompanhá-lo. Às vezes, ao virar um corredor, tinha a nítida impressão de ver a porta já entreaberta, mas quando se aproximava, ela estava sempre fechada, intacta. Na 9ª noite, ouviu claramente o sussurro dizer: "Abra." Rafael jurou para si mesmo que não o faria, mas a vontade era quase irresistível, como se a voz mexesse não apenas com seus ouvidos, mas com sua própria vontade. Passava os dias obcecado, imaginando o que haveria por trás. A simples ideia de não saber lhe causava mais angústia do que o medo de descobrir. Ele começou a pesquisar sobre o prédio. Descobriu que fora construído no início do século passado e que nas décadas seguintes, muitos moradores haviam deixado o local alegando perturbações noturnas. Alguns relatos falavam de desaparecimentos inexplicáveis, mas curiosamente, nada disso estava registrado oficialmente. Era como se cada pista tivesse sido apagada com cuidado. Na 12ª noite, o chamado foi mais forte do que nunca. O sussurro era tão alto que parecia reverberar por todo o apartamento. Rafael, suado, trêmulo, caminhou pelo corredor escuro com uma lanterna na mão. Aproximou-se da porta e, antes mesmo de encostar, sentiu a madeira vibrar sob seus dedos. Rafael. O sussurro se arrastou prolongado. Então a maçaneta girou sozinha. Ele recuou instintivamente, mas não havia mais como fugir. A porta, antes intransponível, se abriu devagar, revelando uma escuridão compacta. Um breu que não parecia ser apenas ausência de luz, mas uma massa densa, viva, que o chamava para dentro. O cheiro que escapou dali era de mofo antigo misturado com algo pútrido, como carne esquecida. A lanterna tremeu em sua mão, e ao iluminar o interior, não viu paredes, não viu chão, apenas um vazio interminável. Um espaço que não fazia sentido dentro da arquitetura do prédio. No entanto, dentro desse vazio havia movimento. Silhuetas distorcidas, sombras que não obedeciam à lógica da luz. Rostos surgiam e desapareciam, bocas abertas murmurando em uníssono, como um coro subterrâneo. Todos sussurravam o mesmo nome, o nome dele. Rafael quis correr, mas seus pés avançaram sozinhos. Era como se algo invisível o puxasse. O frio penetrou em seus ossos, e a lanterna caiu de sua mão. Dentro da escuridão, sentiu mãos geladas tocarem seus braços, seu rosto, suas costas. Não eram sólidas, mas tampouco eram etéreas. Eram algo no limiar entre a existência e o nada. O último som que ouviu antes de ser engolido pela escuridão foi o bater seco da porta se fechando atrás dele. Na manhã seguinte, o apartamento estava vazio. Nenhum sinal de Rafael, nenhuma caixa, nenhum objeto pessoal. Apenas a porta escura, imóvel, como se nunca tivesse sido aberta. Dentro da escuridão, Rafael não caiu. Não houve chão, não houve gravidade, não houve impacto. Apenas a sensação de ser suspenso em algo viscoso, como se flutuasse em um líquido invisível. A respiração falhava, o coração batia em descompasso, mas o silêncio não existia ali. O sussurro nunca cessava. Milhares de vozes pronunciavam seu nome, misturadas em um coro sibilante. Algumas soavam como crianças, outras como anciãos agonizantes, e outras ainda, como imitações grotescas da própria voz de Rafael. Eram camadas intermináveis de murmúrios que se entrelaçavam, sugando qualquer resquício de raciocínio. Tentou se mover, mas cada gesto era como arrastar o corpo contra correntes invisíveis. As mãos que antes o haviam tocado continuavam a roçar sua pele, multiplicando-se. Algumas puxavam, outras empurravam, mas todas buscavam aprisioná-lo naquele vazio pulsante. O breu, aos poucos, revelou contornos. Não havia paredes, mas havia uma forma. Um espaço arquitetônico impossível. Como se estivesse dentro de um corredor curvo que se expandia e se retraía como um organismo vivo. À frente, via fendas se abrindo e fechando como bocas famintas, e de dentro delas vinham os sussurros mais fortes. E então ele compreendeu. A porta não era apenas uma entrada, era uma boca, um limiar devorador. E ele estava agora no estômago daquilo que chamava. A mente lutava para manter-se intacta, mas fragmentos de imagens começaram a surgir. Rostos de pessoas desconhecidas, rostos de antigos moradores talvez, cada um deles deformado, com olhos apagados e bocas abertas que continuavam a repetir seu nome. Alguns estendiam os braços como se quisessem se aproximar dele,
mas eram puxados de volta pela escuridão que os engolia. Eram prisioneiros, não sombras. Rafael tentou gritar, mas o som não saiu. O ar parecia não existir ali, e no entanto, a cada segundo, sentia-se mais leve, como se seu corpo físico estivesse sendo dissolvido. As pontas dos dedos desapareceram primeiro, transformando-se em poeira negra que se espalhava e se mesclava à escuridão. Logo, parte do braço se desfez, como se nunca tivesse existido, mas a dor não acompanhava. Havia apenas a sensação de que estava deixando de ser, trocando o corpo por um estado intermediário. Foi nesse instante que percebeu. Os sussurros não eram apenas chamados. Eram ecos de pessoas que já haviam atravessado. Cada nome repetido era uma memória aprisionada, e o dele agora se somava àquilo. A luta perdeu o sentido. Rafael não resistiu mais. Sentiu-se completamente tomado, absorvido. Sua mente se fragmentou, espalhando-se pelo vazio. Tornou-se mais uma voz. No mundo real, o apartamento seguiu sua rotina de silêncio. Dias depois, o proprietário entrou com as chaves. Encontrou o local vazio, impecável, como se ninguém tivesse morado ali. Não havia móveis, caixas ou pertences. Somente a porta escura permanecia no final do corredor. O velho parou diante dela, o suor escorrendo pelo rosto. Sabia que mais um havia sido levado. E como fazia há décadas, encostou a mão trêmula na madeira e murmurou uma prece. Sabia que não podia fechá-la para sempre. Sabia que não podia destruí-la. Aquela porta não era construção humana. Era uma cicatriz, um ponto de ligação entre dois mundos. E cada vez que alguém entrava, o apartamento se renovava, pronto para atrair o próximo inquilino. Meses se passaram. Um novo morador chegou. Uma jovem mulher, atraída pelo preço baixo e pela localização central. Estranhou o corredor comprido, mas não questionou. Na primeira noite dormiu profundamente. Na segunda acordou com um arrepio. E na terceira ouviu um sussurro suave, insistente, vindo da porta no final do corredor. Dessa vez, não chamava o nome dela. Chamava outro. Rafael. O som prolongava-se como uma respiração próxima. Ela tentou ignorar, mas na noite seguinte, ouviu novamente. E novamente. Sempre o mesmo nome, repetido com uma cadência lenta, perturbadora. Como se algo ainda o buscasse. Como se ele não tivesse sido completamente engolido. As noites viraram tormento. As batidas começaram, os arranhões na madeira, os suspiros que escapavam da fresta. E certo dia, quando a jovem se aproximou da porta, percebeu uma mancha escura se espalhando no rodapé. Um líquido espesso, que escorria lentamente, exalando o odor de ferrugem e decomposição. Ela chamou o proprietário, desesperada. Ele, como sempre, apenas negou que houvesse algo errado. Disse que não havia porta alguma. Mas ao sair, seu olhar deixou escapar o peso de um segredo antigo. A jovem tentou resistir, mas o chamado não cessava. E, em uma madrugada sufocante, a maçaneta girou sozinha. Dessa vez, não houve hesitação. Ela viu a escuridão abrir-se diante dela. Viu os rostos no vazio, e entre eles, um se destacava, distorcido, quase irreconhecível, mas ainda humano. Rafael. A boca dele se movia em silêncio, tentando dizer algo que não era ouvido, tentando avisar, mas as outras vozes cobriam qualquer possibilidade de mensagem. Então ela foi puxada para dentro. A porta se fechou novamente. O apartamento ficou vazio mais uma vez. E atrás da porta, o coro de sussurros ganhou uma nova voz. Agora 2 nomes eram repetidos, entrelaçados, num cântico interminável. O prédio esperava. O próximo morador já estava a caminho. E a porta nunca teria fim.